Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é médico, endocrinologista e professor. É conhecido por integrar seu conhecimento técnico à prática do exercício físico e à promoção da saúde, como parte de seu trabalho na medicina esportiva. No episódio de hoje, vamos falar sobre obesidade, metabolismo, uso terapêutico de hormônios e controle de doping. Também vamos conversar sobre performance, movimento e as inovações da medicina do exercício, que podem transformar a forma como cuidamos da nossa saúde. Com vocês, Dr. Ricardo de Andrade Oliveira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico endocrinologista e também médico da medicina do esporte, e o nome dele, Ricardo Oliveira. É Ricardo Andrade Oliveira. Perfeito, obrigado, prazer estar aqui com você, Tudo bom, meu Bia. querido? Conheço você de longa data, sou seu fã Meu e querido, estou muito obrigado. honrado de estar com vocês aqui. Você estava falando uma coisa antes aí, em 2008, quando eu lancei Mentes Perigosas, você estava na residência. Estava na residência de endocrinologia à época e já me interessava pelo tema. E hoje a gente está aqui, né? Pois E é, hoje a gente está aqui. estou honrado de estar aqui. Eu também, porque eu vou aprender com você pode ter certeza. Vamos E vamos todos aprender, perguntar. né? E vamos perguntar Tá muito. ótimo. Querido, antes da gente começar, queria te avisar, de dizer que o seu episódio foi escolhido para a gente ter uma parceria com a GNTech, que é uma empresa brasileira pioneira nos testes farmacogenéticos. Você já fez algum uso? Não, nunca Ainda fiz não. ainda. Mas vou te dizer que é muito bom. Eu usava desde 2013, quando eu ainda clinicava, e muitas vezes, sabe aquela psiquiatria, não sei se endocrinologia é assim, eu recebia muitos pacientes que vinham polimedicados. 3 tipos de antidepressivo, não sei quantos ansiolíticos, que eu olhava assim, sabe aquela prescrição feia? Imagino. Que assim, não dá certo de um lado, em vez de tirar aquele, não, bota mais um, e bota mais um. E muitas vezes, antes do teste farmacogenético, eu olhava e falava assim, olha, vamos tentar começar a tirar, quem botou esse, por quê? Era muito difícil. Um jogo de xadrez. Era às um vezes. jogo de xadrez e que você tinha que ter muita paciência do paciente, porque ele falava assim, tá, mas quanto tempo vai levar isso? Eu falei, a gente vai tirando aos poucos. Quando chegou no mercado, e a Genentech foi pioneira nisso, eu falei, gente, eu vou testar isso. E aí começou a mudar, porque a gente começava a fazer o teste, na época demorava, assim, 2 meses. Isso era chato. Mas a gente ia medicando, ia desintoxicando para poder fazer a terapêutica certinha. Mas quando vinha o resultado, no teste da Genentech, você tem, primeiro, quais são os melhores remédios para você. Depois você tem qual é o metabolismo de cada remédio. Então você pode escolher não só o remédio, mas você pode escolher assim, aquele ali eu vou precisar de dose menor, aquele ali eu vou precisar de uma dose maior. Então já individualiza. E também te dá a questão da toxicidade. Qual é o teu risco de fazer efeito colateral? Então te dá um combo que faz com que você individualize o tratamento. Então é muito bom. E tem uma coisa assim, é muito fácil de fazer. Porque você pega, eles mandam, feito um cotonetezinho, você pega a bochechinha, abre aqui, a mucosa, faz 1 minuto e meio de um lado, 1 minuto e meio do outro lado, e aí você põe no vidrinho, faz 10 minutinhos, 10 vezes, né? Isso. Sacode um pouquinho, né, Bruno? Que a gente fez aqui. Foi. E aí já manda para o correio. Inclusive, eles já mandam com correio já pago. Entendi. Então, é só lacrar e botar. E quando vê o resultado, começa a te iluminar. Dentro da psiquiatria, até tiveram casos, tipo assim, que a pessoa já tinha usado a substância, mas falou, não, esse não adianta.
Mas aí quando eu fui ver no metabolismo, eu falei, adianta, porque Não tinha você... chegado na dose certa, talvez? Não, é o contrário. Era um paciente que respondia, como o metabolismo dele era muito rápido, porque a gente via a taxa de metabolismo, respondia com baixa dose, não com dose alta. Entendi. Então, assim, são coisas ótimas. E justamente a gente hoje, você vai ganhar aqui um Psicogene. Bota pra gente aí, o Psicogene Pro. Você tem vários tipos de teste. Você tem um Totalgene que você testa tudo, cardiologia, oncologia, infectologia, gastroenterologia. Mas o Psicogene Pro, você tem depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, TDAH e TEA. Então, cobre bastante a questão da saúde mental. Eu espero que você teste ou teste em alguém, porque vale a pena. Deixa comigo. Te dá um nível de individualização do tratamento bem melhor mesmo. E também tem coisas assim, que o paciente já tinha usado o remédio, quando você fala, esse remédio, eu lembro que eu usei uns 10 anos atrás, eu me dei bem. Eu falei, mas por que depois tirou? Ah, não sei, eu fui o médico, ele tirou, botou outro mais novo, e nem sempre o mais novo. E médico tem essa mania, entre aspas, Exatamente. achar que o mais novo é melhor. Exatamente. Então, aquela regra de ouro, né? Usou um medicamento para depressão, seja lá o que for, funcionou, esse deve ser o melhor remédio para você. Exatamente. Mesmo Então, que surjam outros mais novos, né? E isso também dá uma autonomia um pouco pro paciente, né? Ter isso para não, ele. eu já usei tal substância, foi ótimo, que bom, essa vai ser ótima. Ou o contrário, foi péssima. Provavelmente. Mas quando ele tem esse documento, tem uma coisa boa. A Genitec, por exemplo, você pode pedir a disponibilizar um curso. Eles te dão, de 15 horas, para todos os médicos que quiserem. Que é bom a gente ter essa informação. Acho que aprendizado. Eu, por exemplo, tenho Não é? pouco conhecimento dessa área. Mas se Aprendizado você sempre é entrar válido. lá, tipo assim, eles te disponibilizam um curso de 15 horas e aí você pode tirar qualquer dúvida. Conhecimento é sempre bom, né? Soma, né? Para a gente poder fazer um tratamento melhor. Bru, a gente tem aí a questão do desconto, né? Exatamente. Vamos lá. Todo mundo que está assistindo o Pod People aqui tem o nosso QR Code que está passando aí na tela no episódio. Quem apontar vai lá para o site da GNTech com o nosso cupom também, Pod People. Também tem o link na descrição se quiser, que leva lá para o site da GNTech para conseguir um desconto nos testes. Perfeito, tem vários testes, né? Esse aqui é seu. Obrigado, Bia. Vou te chamar de Bia, tá? Por favor, pode botar ali tudo naquele cantinho, que depois tudo que você ganhar, as crianças arrumam, você sai daqui todo organizado. Não vai esquecer nada, que todo mundo vai lembrar. Eu quase não esqueço, né? Então... Não, mas isso mesmo, a gente confere. Pode ficar tranquilo. Querido, primeira coisa, antes pra gente começar, por que medicina e por que dentro da medicina, endocrinologia? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que eu, por exemplo, quando eu escolhi medicina, eu não tinha ideia do salário de um médico. Uhum. Eu sabia que médico não era alguém de baixa renda e nem milionário, como um jogador de futebol, por exemplo, mas eu não tinha ideia de um salário de médico. Então eu escolhi porque gostava de cuidar de pessoas e tenho ainda, graças a Deus, aquela questão do diagnóstico, aquela querer descobrir o porquê das coisas. Essa coisa meio Sherlock Holmes. Sim, Sherlock Holmes, exatamente, de investigativo. Então eu sempre tive isso, graças a Deus ainda tenho, não é? Hoje tenho menos tempo sobrando, né? Mas eu sempre gostei desses casos mais difíceis e isso me levou para a medicina também, cuidar de alguém e tentar, com algumas peças, no caso, os sinais e sintomas, descobrir o que aquela pessoa tem. Aliás, eu tento passar isso para minhas filhas. Tô com um caso assim, elas têm 14 aninhos, mas atendi um caso assim para tentar suscitar isso dentro. A curiosidade, a curiosidade. Né? O raciocínio lógico. Exato, e elas já têm. Que legal. Então, se você As duas? As duas têm. Uma eu acho que vai seguir mais a área da mãe, que é do direito, talvez, não sei. E a outra talvez mais a área da medicina, mas elas têm tempo ainda, Com né? certeza. Mas eu tento botar essa semente porque o médico tem que ser sempre alguém curioso. Que questiona. Questionador, né? Então, eu tive um professor, minha residência de clínica médica foi na UF, o professor Ricardo Carneiro, um amigo daquela época, já um senhor, ele dizia, você tem que perguntar o porquê. Mas por quê? Internou com insuficiência cardíaca, por quê? Internou com crise hipertensiva, por quê? Porque não tomou remédio?
Ou será que é uma doença resistente, que toma 3, 4 remédios e não funciona? Ou será que se alimenta mal? Ou não tomou Dorme remédio, mal? ou é algum efeito colateral de um outro. Enfim, tentar entender o porquê. Eu acho que essa questão da investigação e de cuidado também. Acho que sempre fui uma pessoa que primei ali por justiça, né? E acho que isso, a medicina, você consegue, de uma certa forma, fazer isso. E a endocrinologia, aí já foi uma questão da paixão pelos hormônios. Eu sempre achei muito interessante o funcionamento, uma glândula que produz uma substância que atua à distância. Uma dose micro. Numa né? dose micro que atua à distância, que pode mexer com fio de cabelo, mas também com o coração e com o osso. Então, esse entendimento das glândulas endócrinas, os seus respectivos hormônios, mecanismos de ação e a integração entre eles, na endocrinologia, a gente tem os eixos hormonais, eixo da tireoide que vai com a hipófise, é da hipófise que vai com o testículo, que mexe com cortisol adrenal. Então, eu sempre achei muito fascinante e acho até hoje. Então, a questão da paixão, né? A gente não falou aqui, mas eu descobri recente que tem o TDAH também, então, do impulso, da paixão, de Da querer... motivação. Da motivação, né? Da dopamina. do hiperfoco. Quando eu Exatamente. cismo com um determinado assunto, eu vou querer estudar aquilo até não acabar mais. Uhum. Aí um dia, às vezes, você esquece e vai para outro. Vai né? para outro hiperfoco. Né? Então, mas isso foi assim que surgiu a minha história na medicina e na endocrinologia. E dentro da endócrina, né? Porque assim, a endócrina eu acho uma especialidade muito sofisticada. Foi o que você falou. São pequenas glândulas que produzem substâncias em quantidades muito pequenas mesmo, que ganham a corrente sanguínea, vão atuar fora de onde foi produzida e podem fazer uma bagunça ou podem fazer efeitos maravilhosos. Um bem enorme ou um estrago. Um estrago enorme. E é muito sofisticado. Eu sempre achei que era... Mas é mesmo. É muito sofisticado. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu fui no endócrino. Aí teve uma época que, infelizmente, a gente sabe disso, acho que década de 80, endócrino era emagrecer. Tinha uma moda, aí tinha umas fórmulas doida, que botava hormônio tiroidiano, que botava diurético, que botava hormônio, que ia parar no teu consultório depois. Não era isso? Era. Com depressão, com não sei o quê, ansiedade, com insônia. Com insônia. Falei, meu Deus, não é possível, porque é uma especialidade tão sofisticada, tão linda, mas a gente tinha muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade na década de 80, 90, de você indicar um colega endócrino. A medicina, infelizmente, ela não é seletiva. Você tem bons, médios e maus profissionais, né? Uhum. A gente às vezes fala o político vai ter maus e médicos. Claro. Médicos também. Medicina também. Então, a gente ainda sofre com isso até hoje. Acho que menos. Ou não. Eu acho que hoje a banalização do uso de hormônios, por exemplo, para fins estéticos, tanto que o Conselho Federal de Medicina, aliás, eu estou como conselheiro do Rio de Janeiro no CFM, o CFM teve que criar uma resolução proibindo aquilo que nunca foi permitido. Então, usar hormônios para fins estéticos, para ficar forte, isso nunca foi permitido, mas está de modo tão banalizado. Que era o chip da beleza. Exatamente, é um dos exemplos, né? Uhum. Foi tão banalizado que o CFM precisou criar uma resolução proibindo, mas isso nunca foi permitido. Dar um remédio para uma situação que a pessoa não tem, né? Dar um antidepressivo para alguém que não tem nenhum transtorno que requeira esse medicamento. Então, a gente não está tão bem assim quanto você imagina. A gente sofre diariamente com essas prescrições ainda, muitas vezes sem pé nem cabeça, que a gente não consegue encaixar, e na medicina, às vezes, menos mais, não é isso? Então, eu acho quase sempre, né? É a menor dose. É isso aí. Com o melhor resultado. Exatamente. Isso é a melhor prescrição, em geral. Sim, né? Concordo contigo. Hoje, dentro da endocrinologia, o que é mais comum? O que você recebe mais em termos de consultório ou em termos de ver, até pelo Conselho Federal de Medicina? O que é mais comum e o que está aumentando muito? Eu vou começar falando de fato com o mais comum, que é peso. Então, a gente vive numa sociedade onde o peso é uma questão importante, inclusive do ponto de vista estético, as pessoas
buscam mais isso, mas a gente tem também números alarmantes de obesidade. Então, acho que a Qual questão é do o peso... percentual? Brasil, Estima-se que 60% tem excesso de peso no Brasil. sobrepeso. Sejam sobrepeso ou obesidade. Tá. Então, é muita gente, são É milhões muita de gente. pessoas. É mais da né? metade. E se você tem ideia, menos de 2% dessas pessoas recebem tratamento. Então, a maior parte, a grande maioria, não recebe qualquer tratamento, mas é tanta gente que ainda assim é a queixa número 1 dos nossos consultórios. Então, nós evoluímos muito no tratamento da obesidade, porque se na década de 80, 90, praticamente não tinha nenhum medicamento bom e seguro, não é isso? Uhum. A gente, do ano de 2015 para frente... Então é muito recente. Sim, 2015. nos últimos 10 anos a gente viveu uma avalanche revolucionária do bem, de medicamentos que não só ajudaram no controle do peso, que é uma epidemia não só do Brasil, mas no mundo todo, como também de proteção cardiovascular. Então, através, por exemplo, da identificação de uma substância na saliva de um lagarto, né, identificou-se uma substância chamada hexendina, que aí culminou com o desenvolvimento do hexenatida, liraglutida, que os nomes comerciais eram Victoza, Saxenda, e depois a semaglutida, o Ozempic, o Egov, e por fim a tirzepatida, As o canetas. Mounjaro. São as canetas É. que vêm sendo utilizadas no tratamento da obesidade, então a gente avançou muito. Foi a partir de um lagarto. A partir da identificação de que havia lagartos que ficavam meses sem se alimentar, porque em sua saliva havia uma substância que tirava o Não apetite. sabia disso. Então é bem interessante. Aliás, a história da medicina, ela é bem, para quem gosta, né, é bem legal, Aham. assim, porque a gente vê como é que a coisa evolui. Então a obesidade é o carro-chefe do consultório de endocrinologia. Há um tempo atrás havia colegas que às vezes falavam, eu não gosto de tratar a obesidade, porque não havia tantos recursos. Hoje há, mas certamente tratar a obesidade você tem que gostar. Você tem que ter empatia. Você tem que ser aquela non-judgment postura. Não é para Não é para julgar. julgar O cara veio ali para paciente. ter ajuda. Exato. E não para ter o seu julgamento. Exato, ele quer ajuda. O que ele precisa, ele já sabe. Ele não está conseguindo executar. Uhum. Paciente com depressão, ele vai ao médico procurar ajuda, né? Não adianta você dizer para ele, mas a vida é tão linda, o ar é tão puro, você está tão bem. Ele quer uma ajuda e é Com isso que a gente certeza. faz também. E a gente avançou muito, felizmente, no tratamento da obesidade. Eu sou coordenador de um departamento da ABESO. A ABESO é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. A gente é uma associação muito grande, multidisciplinar. Temos nutricionistas, educadores físicos e desempenha um papel muito importante de educação. Então, todos os dias eu falo isso no consultório. O paciente, quanto mais educado ele for, melhor a chance de tratamento, maior o sucesso e menor a chance de ele vir a ser vítima de um mal profissional que vai dar uma fórmula mágica, Exatamente. Então, a educação sempre em primeiro lugar, não é? A informação, né? A informação. E aquela coisa da informação, na minha área, a gente chama de psicoinformação, mas é informação, Sim. né? Eu sempre digo que o médico tem um compromisso de informar bem, porque só assim o paciente tem liberdade de escolher. Exato. Porque ele só pode escolher do que ele sabe. É isso. Então, se não é roleta russa, né? Se não é roleta russa, aí ele É uma vai, loteria. aí ele faz porque o vizinho, tá bom, aqui, toma, o vizinho tá te dando. Outro dia eu fui numa apresentação que o camarada era um desses comunicadores muito famosos que dizia, se eu fosse fazer uma apresentação de uma hora, eu gastaria 99% do tempo afiando o machado do que dando paulada para derrubar uma árvore, porque... E volta e meia eu falo na consulta. Tem consultas que eu mudo muito pouco ou nada da terapêutica. Assim como você clinicava, às vezes você recebia o paciente, estava tudo bem, você mudava. Pra que você vai mudar? Então eu gasto muito tempo explicando o paciente. É isso, você não vai suspender esse medicamento até segunda ordem, por exemplo, ou vamos manter de modo contínuo, porque se ele entender aquilo, porque a vida é dele, é ele que vai estar lá com o seu remédio, com sua dieta, com o seu exercício, então ele precisa entender por que ele está fazendo aquilo. Então, isso é um papel muito importante do médico. No tratamento da obesidade que a gente está mencionando, isso também que é um muito tratamento relevante. crônico, em geral. É um tratamento crônico, contínuo, muito parecido com muitas desordens da psiquiatria, por exemplo. Segunda queixa que eu recebo muito, que é interessante, que é queda de libido. Eu trabalho com... Tanto homens quanto mulheres? Tanto homens quanto mulheres. Eu acabo recebendo mais homens.
eu fui um dos autores do Manual de Saúde do Homem, da editora Rúbio, com colegas endocrinologistas, urologistas muito sérios, do Rio, de São Paulo, de Pernambuco, e, bem, do Brasil todo. E é um tema muito relevante porque a gente pega no consultório. E é diariamente, é a esposa que traz o marido, é o marido que vem por conta própria, é alguém que na internet acha teu nome através de uma busca. E isso é também muito interessante porque você tem que conversar. Porquês, os porquês. Exato, não sei, muitas vezes me perguntam, você acha que tal coisa vai funcionar? Eu falei, não sei. Então é uma abordagem mais ampla, mais complexa, envolve desde o desenvolvimento daquela pessoa, da sexualidade, do relacionamento, se está indo bem com o parceiro ou com a parceira, se não está indo bem. Talvez até dos primeiros relacionamentos. Talvez né? até dos primeiros. Por acaso, essa semana atendi um rapaz encaminhado por uma psicóloga e a história foi essa. A iniciação sexual dele, muito cedo, com adolescente, era com uma pessoa adulta, foi uma coisa ruim para ele e aquilo tem um preço que está vindo até hoje. Né? Ele está com 30 anos. E isso, ele já conseguiu descobrir isso na terapia. Ele já me trouxe esse diagnóstico. Não fui eu que dei, não. Mas é isso. Se usa algum medicamento, quando isso começou, se sempre foi assim. E, naturalmente, existem causas hormonais que vão levar à queda de libido no homem. Baixa da testosterona. Na mulher existem outras questões, o aumento da prolactina, eventualmente até desencadeado por um antidepressivo ou antipsicótico. Então, é uma pergunta complexa. Nem sempre o tratamento é igual, né? Muitas vezes o tratamento pode ser a psicoterapia. Só. Dependendo. Outras vezes o tratamento vai ser o tratamento daquele transtorno depressivo subliminar, que está lá e ninguém diagnosticou. E ninguém está vendo. 70% das pessoas com depressão têm queixa sexual antes de iniciar um antidepressivo, por exemplo. Porque as pessoas sempre acham que, que é o isso aí é baixa de libido por causa do remédio, mas já estava antes. 70% já estava antes do remédio. Exatamente. Eu tive um caso interessante, um paciente que internou com uma pancreatite. E aí falaram... Aguda. Recente, ano passado. E aí, Ricardo, o nome dele. Falaram para ele, isso aí foi o remédio tal que você toma pro diabetes, com certeza. Aí falaram isso, Ricardo? Falaram. Olha, eu não tenho tanta certeza, mas tudo bem. Fui rever o caso dele, mas e essas outras 2 pancreatites que você teve? Porque essa é a terceira. Você não tomava esse remédio. Ninguém notou isso. Ninguém sabe. Então, agora, assim, ele tinha uma causa de pancreatite de repetição, que eu não sei qual é a causa, botaram a culpa num determinado remédio, mas ele teve outros 2 episódios que ele nem tomava esse remédio. Então, às vezes, a resposta mais fácil, mais simples, nem sempre é verdadeira. Vai que é um cálculozinho na vesícula... Que entope ali o colédoco. Ele passou ali por essa investigação, mas às vezes a culpa recai sobre o remédio, como a gente vinha dizendo, e não tem nada a ver. Ele não estava nem tomando outro medicamento. Mas é uma queixa importante também da mulher. Aí tem a mulher na transição menopausal, entre 40 e 50 anos. Às vezes não entrou na menopausa ainda, mas a gente sabe que os sintomas muitas vezes precedem, começam 2, 4, 5, 6 anos antes. Ela pode começar a ter alterações ali de vasomotora, com alguns calores, irritabilidade. Os sintomas depressivos são maiores nessa faixa. O ganho de peso também é maior, inclusive maior do que o homem apresenta nessa mesma faixa. Muda a composição, né? Muda a composição. Mais com uma gordura abdominal, exatamente. Né? Mais difícil. E nesse meio aí, às vezes, vem a queda da libido também, né? Muda muito o cabelo também. O cabelo vai ficando mais fino, rarefeito, mais fino. Uhum. Então, é uma segunda queixa que realmente é muito comum e é uma consulta extensa. Não tem uma receita de bolo, né? Às vezes está claro ali, né? Mas às vezes não. E uma terceira queixa que eu vejo cada vez mais comum... Então, obesidade, baixa de libido. E uma terceira é cansaço. Uhum. As pessoas muitas vezes vão ao endócrino, eu estou muito cansado. E aí é uma outra queixa que tem uma gama enorme de possibilidades, algumas delas incluindo doenças endócrinas, deficiências hormonais, hipotireoidismo, baixa de testosterona, mas tem diversas questões que podem estar relacionadas à apneia do sono. Quando você pega uma pessoa com obesidade, sobretudo mais grave, esses pacientes muitas vezes têm apneia e o sintoma é cansaço. É queda de libido, é dor de cabeça. Ele não sabe, é cabeça oca. Ele não sabe dizer
Ainda mais se ele dorme sozinho, aí às vezes ele nem sabe que ronca. Nem sabe Né? fazer aquela parada. Não tem Exato, noção então, mesmo. mas é uma queixa muito comum. Isso requer uma história clínica bem coletada, história clínica de verdade, não é de 5 minutinhos, não. É perguntar item por item, né? Dorme Ter bem, paciência de ouvir. paciência de ouvir. Às vezes o paciente também ele não lê o livro, né? A gente Você que tem que ir lá catucando os catucando, pouquinhos. às vezes não sai na primeira. Eu lembro de uma paciente, não posso dizer o nome, mas Claro. ela tinha tanta queixa que eu falei, isso não pode ser nada, porque eu não conheço nenhuma doença Que dê isso tudo. que dá labirintite, que dá hipoglicemia, que dá cansaço, que cai cabelo, que dá frio, que era dor no corpo. Eu falei, isso não, com certeza ela está somatizando, mas eu vou pedir aqui essas dosagens hormonais, porque afinal de contas ela teve uma situação lá no passado. Resumindo, ela tinha uma deficiência hormonal grave, Tinha mesmo. e por sorte, ou aquela questão de investigar, que causava hipoglicemia, que dava uma série de alterações, e ela teve lá atrás um traumatismo craniano, um acidente de carro, uma coisa que nem tinha ficado clara para mim na consulta, eu não tinha nem valorizado, para falar a verdade. Depois, retrospectivamente, eu fui ver que teve uma batida de carro, que perdeu a consciência, bateu com a cabeça. Então, o médico, sobretudo endocrinologista, ele tem que fuçar, ele tem Tudo, que né? pesquisar. Nem sempre a coisa está na nossa cara, e se a gente não sabe o que é, vai estudar, vai discutir o caso com outros amigos. Exatamente. Hoje tem a opção que a gente não tinha, a questão da inteligência artificial, você Coloca lá para ver as possibilidades. Eu pesquiso pouco isso, mas eu mostro para o paciente, olha, tá vendo essa doença aqui, os sinais aqui, aí boto lá, ó, tá vendo? Isso acorda à noite para urinar, acorda com a boca seca, acorda com dor de cabeça, sensação de cansaço. A Isso apneia pode dá ser apneia muito... do sono. Pois várias paradas. Sono interrompido. Fragmentação do sono. Mais xixi durante a noite. Mais xixi porque altera um hormônio antidiurético. Então, assim, o médico não pode achar que sabe tudo. Não sabe mesmo. E ter esse desejo, né? Essa coisa de querer entender, de querer não se acostumar. Medicina é isso, é para aqueles que são, né? Não, e ter essa humildade de você achou que não podia, que era psicossomático, mas de repente vieram exames, você fala, peraí, eu estava enganado. Exatamente. Né? E essa curiosidade, nesse caso, me ajudou, né? Não, mas será que não é alguma coisa? Vamos fazer diagnóstico de exclusão, né? É isso. E hoje, a gente fez 20 anos de formado, minha turma. Então, com certeza, hoje eu falo bastante frequentemente uma frase que eu falava bem menos. Não sei o que é. Exatamente. Eu vou procurar saber. Eu vou estudar. Eu vou discutir o seu caso com um colega. E o paciente, inclusive, gosta disso, porque vê que o teu médico... Está interessado em você. Exatamente. Eu recebi um paciente outro dia de um super médico que trabalha com neuroendocrinologia. Ele podia ter visto o colega, mas era muito amigo dele, ele preferiu que eu visse. Um rapaz com baixa de testosterona. E eu fui super recomendado. Vai no Ricardo que ele vai, o Ricardo entende desse negócio. E eu olhei. Naturalmente ele já vinha em tratamento, então algumas coisas se confundiam. E eu cheguei para ele e falei, olha, eu estou na dúvida, não sei nem se eu devo pedir uma ressonância. Eu vou pedir. Na dúvida? Na dúvida eu vou pedir, mas eu fiquei muito na dúvida e eu expressei no meu rosto e falei para ele. Com certeza. E ele até levou de maneira brincalhona pro outro colega. Falou, você me mandou no Ricardo, mas ele ficou cheio de dúvida. E depois ele me contou isso. Eu falei, pois não, mas você tem que ter medo do médico que diz que sabe tudo. Exatamente. O que tem dúvida e vai estudar, não tem problema, porque ele vai Esse é inofensivo, esse vai buscar a solução. Agora, aquele que sabe de tudo... Não. Esse aí você tem que ter medo, né? Porque esse é o que atrapalha a vida das pessoas. É que nem aquele remédio que cura tudo, né? Não existe. Você dá aquele Google, de repente aparece lá, bom para impotência, bom para careca, bom para não sei o quê. Trata de um encravado até... Não, é surreal. Eu sempre falo isso porque tem gente que acredita. É cair no conto do vigário, né? Então, gente... Tipo assim, o chá emagrecedor, o chá, e quando vai ver o chá... Acabou com potássio, baixou potássio, baixou E quando você diz sódio. gente que acredita, não é pessoal de baixo poder aquisitivo, com menor escolaridade, não. É gente
estudada. Eu não vou dizer aqui, mas é isso. Você se assusta, gente, como é que alguém acredita, mas acredita. Porque muitas vezes a pessoa tem um mau profissional, às vezes ele tem uma lábia de convencer. Às vezes não é nem profissional, né? Às Você vezes vê não que é esses nem... produtos meio Sim, doido, não tem nenhum profissional. Bota ali uma pessoa que você vai ver depois, nunca foi médico. Aí põe um storytelling muito bem feito, um vídeo bem é. feito, com um jaleco, e um depoimento de gente que você vai ver é profissional e fazer depoimento. De qualquer forma, pode não ser médico ou pode ser também, porque a gente, como eu estava comentando, tem os maus profissionais também. A medicina ela não é imune a Não, maus profissionais. nenhuma profissão. Nenhuma profissão. Não é isso? Então, a gente Nenhuma tem profissão, também... nenhuma religião. Exato. Então, hoje você tem que ir nas pessoas com referência, né? Ó, eu vou te encaminhar um psicólogo, um médico, enfim, um cirurgião. Uhum. Então, e essa questão de vender os sonhos, milagres, isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. No mundo todo. Então, exatamente. as pessoas buscam, né, o elixir da juventude, o chá do emagrecimento, né, e muitas vezes a solução vai estar lá em fazer o dever de casa, o beabá, o básico. É uma dieta, não precisa ser maravilhosa, mas tem que melhorar. O exercício, mas você tem que fazer. Descansar. Você não precisa virar um atleta. Exato. Mas fazer o básico da movimentação. Eu tive a oportunidade, eu trabalhei como médico em Dubai de 2017 a 2020. 3 anos. Então, 3 anos. Indo e vindo, como médico visitante. E lá tem-se também a cultura da beleza, muito forte. Mais do que aqui? Mais do que aqui. Jura? Você imagina que muitas vezes uma mulher só mostra o rosto. Então, Entendi. naquele rosto vai ser tudo que puder fazer. Entendi. Né? Então, tanto que a maior especialidade é a cirurgia plástica lá. Aliás, temos muitos colegas brasileiros que trabalham lá também. Que estão trabalhando lá. Então, tem a proximidade da Rússia, muitos modelos também que circulam na região. E também tínhamos lá essas clínicas que vendiam, né, soro da beleza, soro daquilo. Então, isso não é só do Brasil. A gente acha... Nós, por sermos um país tropical, tem uma questão também do corpo. Da gente estar mais exposto. Mais né? exposto, e culturalmente isso sempre foi forte no Brasil, mas a venda da solução milagrosa, isso é mundo todo, não é só aqui. A Coreia também, diz que a Coreia você faz o turismo, já passa por uma clínica, tem 20 macas e o cara vai operando. Falei, eu não tô acreditando. Coreia eu não conheço ainda, mas... Eu tive um amigo que foi na Coreia e falou assim, não, é isso que eu tô te falando. Eu falei, como assim? É quase como se fosse aquela cirurgia de catarata. Mutirão. Mutirão. Entendi. Que bota lá 20, por exemplo, Falei, não, eu não tenho coragem. Então isso é no mundo todo e a gente tem que prezar pela Ter medicina, bom senso, né? bom senso. Eu acho que é o bom senso, tá faltando bom senso. Né? Porque assim, nem tudo que você quer ou você deseja tá ao seu alcance. Ou se tá, tem um preço caro. Pode dar errado. Pode dar muito errado. E o médico ou o profissional de saúde, ele é a última linha. Se você quer algo, por exemplo, que não faz bem, e o médico assina embaixo, ele está sendo conivente. Eu lembro de um programa de cirurgia plástica, eu estava passando, de 2 cirurgiões plásticos americanos, e eles recebem as pessoas, e aquela coisa toda. Aí chegou uma pessoa que ela pediu, eu quero colocar um terceiro peito. Era uma mulher que queria colocar um terceiro peito, um no meio. E aí eles enrolam um pouco no programa e no final eles diziam que aquilo não podia. Era uma distorção da imagem. Isso é um exemplo esdrúxulo, né? Mas às vezes aquela mulher que é magra e que chega para mim para emagrecer, quantas vezes? Fulana, eu não vou te dar esse remédio porque eu tenho medo de te fazer o mal. Né? Ou o cara que quer usar um hormônio para ficar forte e ele não tem. Olha, eu não vou te dar isso porque eu posso te fazer o mal e eu vou me sentir mal. Isso é verdade. Mas tem também a questão legal da coisa. O médico pode ser responsabilizado por algo que ele faça inadequado. Então... Essa coisa, você, não vou dizer não, o paciente quer, tem hora. Você tem que dizer não, olha, eu não faço. Imagina, um advogado não é assim que ele faz, pelo menos não deveria. Médico, muito menos. Né? Então, você tem que assinar o que você está dizendo. Você é a última linha, você é o profissional. O paciente pode querer tudo, e isso eu entendo. É o direito dele. Sim, mas também o seu também de saber o limite até onde você vai para não
Para não colocar ser limite. irresponsável. Exatamente. Né? Para não ser irresponsável. Hoje você falou os três, né? Os três principais casos de busca do consultório. Você botou obesidade aí como o número 1, Sim. né? O número 1, depois a libido, depois o cansaço. Obesidade. A gente tem uns dados aqui, vamos lá, Bru? Que tem uns casos que fala o milagre da perda de peso, né? E aí a coisa das canetas, que até pouco tempo não precisava nem receita. Qualquer um podia entrar na farmácia Sim. e fazer. O que eu sempre Até achei... hoje ainda está valendo isso. Mas porque começa 23 de junho. 23 de junho. Pelo menos já começou. Sim, sim. Né? Claro que vai ter gente, vai ter farmácia que vende, vai ter gente que compra sem receita, mas tá errado. Mas foi um ato bom do Conselho Federal de Medicina, acho. porque limita, dá certeza. pelo menos algum tipo de controle. E aí a pessoa fala, mas eu consigo, ótimo. Então você está fazendo, se responsabilizando. Fora a margem da lei. Exatamente. Faça, é um direito seu. Agora, você está fora da lei. Você Sim. pode ter penalidade, você Sim, pode... sim. Ou então você está se responsabilizando pelo que vai acontecer com você. Perfeito. Né? Então isso eu acho legal. As diferenças dessas canetas. Legal. Aqui, Porque olha... você falou, eu me lembro mesmo do Saxenda, né? Foram os primeiros, Foram né? os Victosa. primeiros. Victosa foi o primeiro, depois Saxenda. É. Agora a gente nem fala mais, acho que nem vende mais. Essa história começa lá com a Exenatida, que era o Bieta, depois a liraglutida, Victosa, Saxenda, e evolui para a semaglutida, o Ozempic, o Egov e mais recentemente o Mounjaro. Então, esses mais famosos atualmente são o Ozempic. Os três estão no Brasil, não? Sim, sim. Então, o Egov já chegou? O Ozempic e o Egov, eles são a semaglutida, mesma substância, que é um medicamento da classe do agonista do GLP-1, que vem lá da história daquele lagarto. Do lagarto, né? Da saliva do lagarto. Da saliva do lagarto. Então, é um hormônio que nós temos no nosso corpo, mas quando a gente produz, depois de uma alimentação, ele é rapidamente destruído por uma determinada enzima. Esses medicamentos são esse hormônio, GLP-1, que não é destruído pela enzima, tá? Então, o Ozempic ele foi comercializado inicialmente para o tratamento do diabetes e viu-se que perdia peso e numa dose ainda mais alta ele foi aprovado para obesidade, aí o nome comercial é o Egov. Ou seja, o Ozempic e o Egov são a mesma pessoa. É a semaglutida, são a mesma substância. Muda a dose. Só muda a dosagem. Tá. Perfeito. A gente tem o Mounjaro, que chegou esse ano no mercado brasileiro, embora já estivesse aprovado pela Anvisa desde janeiro do ano passado. Havia um problema de supply, não conseguia botar no mercado sem que entrasse em falta, como aconteceu. A demanda é muito grande. O Brasil é o maior país de consumo de medicamentos para perda de peso no mundo. É o Brasil. O laboratório, se eu não me engano, é o Nordisk, né? O Ozempic era o Nordisk. O Egov é a Novo Nordisk. É. E o Mounjaro é a Lilly. São empresas concorrentes que trabalham... trabalham... Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra no Nordisk sobre saúde mental, nada a ver com obesidade, e eles estavam com problema de produção. Isso foi um problema mundial. Porque não tinha como entregar a demanda, né? Quando foi lançado nos Estados Unidos, a venda do primeiro mês foi a venda praticamente esperada para um ano. Então foi um boom de vendas, porque... Que não tinha como. Exato, é um medicamento que funciona, e não só seguro, como protetor do ponto de vista cardiovascular. Então isso foi muito bom, a chegada deles. Agora a chegada do Mounjaro na mesma linha. E esse ano a empresa brasileira AMS começa a produzir o similar da liraglutida, que era o Victosa e o Saxenda. Então acredita-se que em meados de setembro esteja sendo produzido e já está sendo produzido, né? E comercializado com os nomes de Oliri e... Não precisa lembrar, ainda nem entrou no comércio. O que você está dizendo é que Lirux. a gente vai ter... Olha só. Lirux e Oliri. Então a gente vai ter agora uma gama maior de opções, e isso também é importante porque eu falei que menos de 2% das pessoas recebem tratamento de obesidade. Um dos motivos, a gente pode falar bem claro, é custo. Quando você começa a ver concorrência entre empresas, entre produtos, isso facilita, é a lei do mercado. Exatamente. Isso diminui custo. Então, isso é muito louvável.
quero que haja várias empresas, vários concorrentes, porque isso vai ajudar que a gente mais chegue pessoas, mais pessoas. E isso, o né? custo ainda é um problema e também não é só no Brasil. Isso é no mundo todo. Sim, a gente tem o Sistema Único de Saúde que fale o que quiser, mas talvez seja o único sistema que a gente tem no mundo no tamanho que ele é. É diferente, um país com 200 milhões de pessoas, o Reino Unido tem um sistema bom, mas é muito menor também do que o É bom, Brasil. mas não é dessa maneira que falam. Não, sim, tem as suas, Tem muitas tem limitações. Você suas não pode ir num limitações. especialista, você tem que passar por um Sim, clínico e ele decide se você vai para o especialista. Você fala assim, como o assim? sistema europeu é dessa forma, ele é enxuto, Não ele é enxuto. não se compara ao SUS, assim. Não se Com compara ao todos os SUS. defeitos que a gente tem que aprimorar, não tenha dúvida, mas assim, não dá para comparar. É. Mas você falou do SUS, é importante também pegar esse gancho. Então, a gente tem tratamento no SUS gratuito, né? Uma série de Exatamente. doenças, e aqui eu poderia falar. E vai ter Esse é onde eu queria chegar. as canetinhas A gente tem chegarão ao medicamento SUS? para diabetes, para hipertensão, para colesterol, para depressão, para esquizofrenia É verdade. e para ansiedade. E que bom que tem, não estou Uhum. reclamando, não. Mas a gente tem 0 medicamentos para obesidade No SUS? no SUS, não temos. Então a gente está tentando emplacar, foi recusada a cibutamina, agora recentemente a liraglutida também foi recusada. É lógico que tem o fator custo, Com certeza. então isso é uma coisa impactante. Às vezes uma doença rara que o remédio custa 1 milhão, o impacto é menor do Porque que uma são doença... poucas pessoas. Exato, então a Uhum. obesidade realmente é muita gente, mas a gente tem que avançar de alguma forma. Talvez os casos mais graves, talvez não dá para a gente ter... E aí, se a gente quiser, aproveita o gancho e fala que a gente vive uma sociedade ainda extremamente gordofóbica. Uhum. A gente vê pacientes ainda, infelizmente, saindo de consultórios médicos ou da área de saúde, com aquela ideia que a obesidade é força de vontade. A obesidade é um verdade. problema. Ninguém tem depressão porque não tem Porque força de quer vontade. e ninguém E a tem obesidade também não. O tratamento passa por dieta, exercício, e muitas vezes o indivíduo não consegue, porque o cérebro dele tem uma alteração. Por exemplo, relacionado ao apetite, ou a preferência, ou ele moldou o seu apetite desde a infância para alimentos ricos em açúcar, e não quer dizer com falta de força de vontade ou de vergonha na cara, e é interessante que o paciente às vezes traz essas Esse palavras. conceito. Ele Meu traz problema, eu esse sei que... preconceito com ele. Exatamente, porque já foi colocado em algum momento ali, e ele acredita, então tá frito, porque não tem remédio para vergonha na cara, Exatamente. né? Se esse remédio funciona no agonista do GLP-1, não é para mim, porque o meu problema é falta de vergonha na cara. Então, Muita gente deixa de se tratar por sim, isso. sim. Então, assim, a educação, seja a psicoeducação, seja a educação em saúde, ela salva a vida, ela permite que a pessoa entenda melhor como funciona aquela doença e naturalmente se trate melhor. E uma coisa, por exemplo, qual a diferença do Monjaro? O Que a Monjaro, gente viu que o Ozempic e o Ozempic e o Wegovy é a mesma substância, mudando exatamente. Então, doses. o Ozempic e o Wegovy são a semaglutida, agonistas do GLP-1, que é uma substância que eu expliquei. O Que Monjaro, dá essa saciedade. que dá saciedade, por exemplo. O Monjaro se trata da tirzepatida. Ele é de uma classe de medicamentos um pouquinho diferente, porque atua nesse mesmo hormônio que é o GLP-1, mas atua em outro hormônio chamado GIP. E a gente não dava bola para esse hormônio chamado GIP, tanto que ele ficou em esquecimento durante anos. E agora, com a tirzepatida, que atua no GIP, viu-se que a perda de peso é muito expressiva. Tão expressiva que fora do Brasil usa-se até o termo bariatric killer, porque em estudo de 1 ano e meio, 2 anos, perde-se 22% a 24% do peso, que é mais ou menos o que vai se perder na bariátrica. Então, é um medicamento que vem revolucionar o tratamento da obesidade. Já adianto que já vai vir coisa mais potente do que ele à frente. É mesmo, já está previsto. Sim, a retatrutida, por acaso da mesma empresa, vem também com força, os estudos vão avançando. E há quem diga que no futuro não vamos ter mais obesidade. Não vai ter... Não, e você falou uma coisa que eu tive com uma amiga endócrino ano passado, ela falou assim,
os médicos que fazem bariátrica estão com os dias contados. Eu olhei assim, eu falei, por quê? Ela falou assim, porque tá para vir. Eu acho que ela estava se Sim, certamente. referindo ao Monjaro. Ela falou, tá para vir para uma medicação que acaba a necessidade, porque o efeito, os estudos mostram que o efeito é o mesmo que você tivesse feito uma bariátrica. É mais ou menos isso, né? Ela não vai acabar a Sim, cirurgia mas ela bariátrica. botou, tipo assim, vai balançar Sim, isso mexe, porque você tem uma opção. Tem o fator custo, que eu já mencionei aqui, não vou abordar isso agora, mas são medicamentos caros ainda, tá? Então, numa realidade brasileira, isso só se aplica a uma minoria da minoria. Mas sim, a pessoa que tem essa condição, ela vai poder escolher. Só tem um detalhe importante entre a cirurgia e o remédio. Vou falar uma coisa meio óbvia aqui, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Precisa ser dito e redito. Esses remédios só funcionam quando você toma. Então é meio óbvio, né? Não, perfeito. Mas é isso. A cirurgia, ela é um procedimento cirúrgico, invasivo, Com mas riscos, com riscos muito inerentes. altos. Tem os riscos cirúrgicos, né? Não sei se altos. Eu tenho uma experiência boa com a bariátrica. Nunca perdi um paciente, por exemplo. E não sou cirurgião. Sim, você indica. Sim. Hoje indico menos. Porque muitos pacientes vão se tratar com esses medicamentos e vão ficar bem. Então já está havendo uma redução. Sim, certamente. Mas são medicamentos que precisam ser tomados de modo contínuo. E aí tem o fator custo anual. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então a cirurgia ganha em termos de custo. Ainda ganha? Ainda ganha. Em 1,5 a 2 anos tem um trabalho do Reino Unido que eu apresentei num congresso do Dr. Amélio e mostrando que em 2 anos a coisa já se equilibra. Então, como é um tratamento que a gente imagina que é contínuo, então eu poderia dizer que o custo-benefício do medicamento, o custo acaba sendo mais alto a longo prazo. Agora, se a gente lembra que o notebook era coisa de rico, o celular também, como é que a coisa muda, né? E muda rápido. E muda rápido. Né? Hoje, em 10 anos, uma coisa que era top se torna obsoleta, não é isso? 5 anos. Em 5 anos. Antigamente a gente mudava uma geração 10 anos. Eu tô achando que agora muda de 5 em 5 anos, mas daqui a 5 anos já não é 5, é 3, porque a coisa está mais rápida. Está mais rápida. A inteligência artificial, até onde ela vai invadir a medicina, vai tirar profissionais do mercado? Talvez. Eu acho que não. Eu acho que o que vai ficar, agora é uma opinião minha, tá? O que vai ficar são os médicos que saberão utilizar a inteligência artificial para se qualificar ainda mais. Sem dúvida. Não acho que acaba. Sem dúvida. Algumas áreas sofrem mais, né? Análise de imagens, você imagina, né? Talvez o computador, muito em breve, consiga fazer tão bem ou melhor. Análise de lâminas. Imagina você analisar milhares de células ou milhões de células, mas ainda assim... A hora da decisão. O humano, né? Eu concordo contigo em gênero, número e grau. O humano que souber utilizar ao seu favor... Aí esse vai estar surfando. Eu tive a oportunidade de passar o final do ano com a família em Tóquio. E a gente foi atendido por um robô num restaurante. Um robozinho, bonitinho e tudo mais. Mas tinha lá o outro menininho lá dentro, lá que não era robô, que era... Então, se desse problema com o robô... É isso que eu tô te falando. Eu acho que as coisas... vamos supor, se tudo der certo, 80% das coisas vão ser feitas. Mas tem 20% ali que a presença humana não será substituída. Será um plus de qualidade. É isso. Né? E a gente precisa Talvez entender. seja um luxo, né? Sim. Seja um luxo. E o médico, no caso, na minha profissão, precisa entender, olha, vai ter uma coisa que eu vou precisar aprender aqui. Não dá para eu parar hoje e achar que com o que eu sei, eu vou exercer uma medicina de qualidade por o resto da vida. Eu tenho certeza que não. É um estudo contínuo e um aprendizado dessas novas técnicas, isso em prol do paciente, em prol do cuidado. E até da gente saber mais, né? Foi o que você falou. A medicina é um Sherlock Holmes, é um jogo de xadrez, são peças que você tem que encaixar. E às vezes ter uma inteligência artificial qualificada vai te ajudar nesse encaixe. Eu vi uma matéria, salvo engano, foi publicada no Globo também, do uso da inteligência artificial na medicina e uma coisa que eu não tinha parado para pensar, de doenças raras. Porque quando a gente está falando de medicamentos aqui, Ozempic, Monjaro,
foram milhares de pacientes que foram estudados num estudo clínico, e isso veio à aprovação, e aí o remédio chega na prateleira da farmácia, ok? Uhum. Mas existem muitos estudos em que o remédio foi testado e aquilo não avançou, por exemplo, numa doença rara. Exatamente. Então, hoje estão sendo feitos estudos, e aí com a ajuda da inteligência artificial, que você não consegue pesquisar tudo, são milhões de informações, para pesquisar nas doenças raras o que já foi testado no passado, e às vezes teve um efeito, mas a coisa não progrediu para aprovação em bula, porque requereria milhões de investimento e a coisa não se deu. Então, principalmente para as doenças raras, remédios que existem, que poderiam eventualmente ser usados em doença rara, porque já foram testados lá atrás e teve algum sucesso. Então, uma aplicação que, por exemplo, eu nunca tinha Exatamente. parado para pensar. E que vai fazer num tempo que qualquer ser humano não faria. Não, impossível. Levaria anos. E quem tem uma doença rara, tudo que ele não tem é tempo. Exatamente. E você imagina que para chegar um remédio na prateleira são 10, 15, 20 anos. Exatamente. E a ideia aí era pegar dos centenas ou milhares de medicamentos que já existem. Será que esse não pode... Eu uso ele para epilepsia, mas será que ele não funciona para enxaqueca? Foi o exemplo do topiramato, né? Topiramato, senão que era um fracasso como anticonvulsivante. E foi bom para enxaqueca, por exemplo? Foi bom para enxaqueca e também reduziu o apetite. Ele E tinha uma também coisa ajuda... chata, que ele identificava, em alguns pacientes, ele identificava o raciocínio. Ainda tem, né? Não, é chato isso. Eu me lembro que uma paciente minha ela chegou no consultório, eu fui uma das primeiras pessoas a usar o topiramato, associado com a bupropiona. E aí, ela chegou no consultório rindo. Eu falei, o que houve? Ela falou assim, bati o carro. Eu falei, como assim? Eu tava aqui na Avenida das Américas e o cara da frente parou. E eu falei, eu tenho que frear o carro. Mas eu não conseguia frear. Eu sabia que tinha que fazer, mas o time eu não tinha. Eu falei, é o remédio. É o remédio. Aí ela, mas eu não achei ruim. Eu falei, não, mas o cara que você bateu o carro achou, entendeu? Não, mas se ela bateu atrás, aí não tem... Ela falou, mas eu vi o movimento, eu consegui ver. E falei, gente, eu tenho que frear. Inclusive, eu tô comendo menos doce à noite, doutora. Tá sendo Exatamente, ótimo. eu emagreci. Eu falei, então você não vai dirigir. Se você quer continuar. Porque ela deu. Não dava em todo mundo, mas ela teve, literalmente. Mas esse é um exemplo, né? Era um remédio que já estava ali disponível, você pega e usa em outra doença. É um exemplo mais clássico. Mas pode ser que para doenças mais raras isso também aconteça. Pode ser. Então, assim, realmente a inteligência artificial ela veio para nos ajudar. Exatamente. Qual o impacto que vai ter na minha profissão? Eu não sei dizer. Os anos vão dizer. Exato, O tempo vai dizer. O fato é que eu quero tê-la ao meu lado, Com né? certeza. Então eu como tenho parceira, não como inimiga. Isso, eu tenho um assistente de IA hoje que ela escuta a minha consulta e resume ali o que eu falei com o paciente, diagnóstico, tratamento, já ganho tempo, por exemplo, né? Então, é óbvio que a gente ainda tem que aperfeiçoar um pouco isso. Não, o jeito que fala, eu costumo dizer que assim, o grande barato vai ser humanos inteligentes e com bom senso que humanifiquem a inteligência artificial. Sim, porque ela fala chato, ela é repetitiva. Tem dados agora norte-americanos que, não lembro o percentual de americanos que já aceitariam se relacionar com uma inteligência artificial. Se relacionar como parceiro e parceira, não, né? isso eu já acho que é o... É o too much, né? É o too much. Assim, é quando a gente está decretando o fracasso de ser um ser humano. A gente não entendeu que o ser humano não pode se relacionar com máquina, né? Mas tem adolescentes no Brasil, 1 em cada 8 se diz fazendo terapia. Aí você vai ver, tá fazendo com o chat. Aí uma avó outro dia falou assim, bati no quarto da minha neta, ela, não posso, vó, tô fazendo terapia. Aí depois acabou, eu não sabia, minha filha, você fazendo terapia com quem? Conheço tantos terapeutas que uma vovó tá muito feliz. Não, vó, tô fazendo com o chat GPT. Ela, como assim? Aí falou sério. Ela falou, não, mas toda a minha turma faz. Assim, é complicado. O preço disso a gente não sabe ainda, né? Não, mas tem um preço. Não, terá um preço. Talvez essa desumanização. Sim. Talvez seja uma coisa dessa. Em relação aos efeitos colaterais, foi aquilo que você falou do seu paciente, a pancreatite, a do... Pois é.
A Porque maior assim, parte dos efeitos colaterais é intestinal, né? Até 15 a 20% vão ter algum tipo de enjoo. Todo mundo aqui conhece alguém que usou um desses medicamentos, ficou um pouquinho enjoado. Mas é incomum a pessoa não conseguir tomar e ter que interromper. uhum, A gente tem pacientes que não conseguem, mas é eu raro. diria que é 5%, talvez. A Uhum. maioria consegue. Agora, o remédio tem uma dosagem, tem uma titulação de dose, não vai. Então, eu atendo muito médico que chega falando: tomei tal remédio, mas não me dei bem. Ah, como é que foi? Ah, eu não lembro, mas qual dose? Tal dose. Mas você comeu? Não, eu comecei com essa Não dose. tem como. Não tem Imagina como. você começar um antidepressivo numa dose, você vai Não, só devagarinho. vai fazer efeito colateral. É isso aí. É E isso que aí vai fazer. queima, entre aspas, o remédio. Então, assim, Exatamente. hoje, talvez isso mude, mas o que eu vejo é que usar de qualquer forma, usar sem acompanhar. Mas qual era o seu peso? Não, eu não sei, mas eu sei que eu estou emagrecendo. Não é por aí. Isso tem que ser quantificado. Você vai se pesar, você vai no profissional. Tem um estudo, Look Ahead, estudo feito pelo governo norte-americano, que acompanhava o impacto de dieta e exercício na perda de peso dos indivíduos e se isso trazia benefício cardiovascular. O estudo foi neutro, não teve benefício ao longo de 4 Não anos. viu. Mas o fato é que as pessoas perderam pouco peso. Então, quando feita a subanálise desse estudo, em quem tinha perdido peso e mantido, reduziu o risco de infarto, AVC e morte. Então, se você fizer e funcionar, vai reduzir o risco sem dúvida alguma. E aí eles pegaram essa turma que teve sucesso, ou seja, que aderiram a um programa de dieta e treinamento físico, e não era muita coisa, era 3, 4 vezes por semana ali, não era nada de virar maratonista, Entendi. não. E Era esses uma caminhadinha, era de 30 a 45 minutos, 3 a 4 vezes por semana, e reduziu o risco cardiovascular. E dessa turma que perdeu peso de fato e manteve ao longo dos 4 anos, houve redução do risco cardiovascular, mas eles pegaram essa turma e o que esses caras faziam? Porque eles conseguiram. Então tinha 4 características que essas pessoas faziam. Era a consulta regular. Em média, eles tiveram ali 14 consultas em 4 anos. 3 consultas por ano. por ano, tranquilo. Não é tanta coisa Não. assim. Outra, essas pessoas tinham uma limitação da ingesta de alimentos, bebida alcoólica ou bebida açucarada. É o Perfeito. refrigerante e é o álcool. Ah, mas eu não como muita coisa. Mas bebe todo dia ali a cervejinha, mais de 1, 2, 3. Terceiro, essas pessoas eram fisicamente ativas. Ano passado eu passei uma semana na França, em 2 hospitais. As pessoas andam. Não é na academia, não. Ela anda até o metrô. No metrô ela desce, sobe escada, sobe, depois anda até o hospital. E as pessoas andam, né? Na Europa a gente tem isso muito claramente. Mais do que nos Estados Unidos. Bem mais. Emirados Árabes não se anda, porque são rodovias gigantes, o calor é muito grande, então é de carro. Então isso faz diferença também, ser fisicamente ativo, que é diferente de fazer exercício físico. Você pode fazer uma atividade física sem fazer exercício. Você passeia com o seu cachorro, você está fazendo uma atividade física. Não é exercício, não é musculação, mas está fazendo. E o quarto ponto que é interessante, aí você pode até nos ajudar também, essas pessoas se pesavam regularmente. E a gente tem muito paciente que não está tendo sucesso no tratamento da obesidade, não gosta de se pesar e fala: eu não gosto de me pesar porque eu fico ansioso, é pior. Mas não é a verdade. Ele não gosta de se pesar porque ele vai ver que não está funcionando e aquilo vai gerar frustração e ele também não quer mudar, talvez, as coisas que precisam ser mudadas. Exatamente. Então, fazer o uso desses medicamentos com acompanhamento, e eu citei 4 pontos aqui que são itens de sucesso da manutenção da perda do peso a longo prazo, isso é fundamental. Intestino preso. A gente tem essa ocorrência, acho que em torno de 15%. O curioso é que o mesmo remédio pode prender o intestino em e soltar no outro, né? Não é no mesmo indivíduo, isso eu nunca vi. Outro dia o paciente falou: não, aí não, calma aí. Esse remédio ele sempre prende, deve ter alguma coisa aí a mais, né? Exatamente. Era uma infecção, alguma coisa assim. Mas pode acontecer também e às vezes é um pouco mais chato. Quando prende o intestino, é mais fácil porque a gente tem ali ferramentas, né? Quando solta o intestino é um pouquinho mais chatinho. É um pouquinho mais difícil de controlar. Porque é uma reação ali ao medicamento e aí, se isso for muito incômodo, às vezes a gente não consegue manter. Perfeito. Então,
Tem alguma dúvida das canetinhas, Bru? Eu tinha um amigo meu que ele fez bariátrica, né? Uhum. E teve aquela... Sobrou pele, né, na barriga dele. Quando... E aí encheu de sangue ali. Aí ele teve que fazer uma outra cirurgia, um outro procedimento só pra tirar aquela sobra de pele que fica, né? Mas isso é bem comum quando perde muito, perde muito muito, rápido. Exato. Né? Isso é pode comum. acontecer mesmo. Mas é isso, né? Não tem... Acontece, não tem. É um... Geralmente, quem não precisa são pessoas que fazem a bariátrica e realmente entram num compromisso, numa disciplina de atividade física. Já vi acontecer. Sim. De pacientes perderem muito peso, mas eles automaticamente, pós-bariátrica, eles começaram a fazer exercício, num comprometimento, não chegou a precisar nada de excesso de pele, nada disso. Mas pode acontecer. Isso pode. Próxima aqui, Bru. Estresse pode desencadear obesidade. Medicina integrativa. Pesquisas apontam que um dos principais sintomas do estresse é a compulsão alimentar e, consequentemente, gera sobrepeso. Mas é sobrepeso ou obesidade? Essa temática ela é interessante, né? Aí ficaria até melhor uma pergunta, né? Será que o estresse pode causar obesidade? Eu acho que é difícil hoje viver no mundo atual sem qualquer tipo de estresse. Aliás, o estresse por si só não é algo ruim, não é isso? Porque é uma reação de defesa, né? De defesa do organismo. Do Sempre organismo. teve. É óbvio que uma coisa desproporcional e crônica. Talvez isso vai trazer alguma situação. Uhum. Mas o fato é que quando a gente vai estudar a obesidade, tem os chamados comportamentos alimentares. Então tem aquele paciente que tem muita fome e come um pratão, que é a hiperfagia prandial. Tem o paciente que pode ter traços do transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno específico. Tem aquele paciente que é mais beliscador. Eu acho que eu entro mais aí. Não como muito de uma vez, mas está sempre beliscando. E tem o paciente que se encaixa no que se chama o chamado comer emocional. É no comer emocional que o estresse vai atuar mais. É aquele paciente que diz, eu não como por fome, eu como por ansiedade. Ele fala dessa forma e a gente traduz... Qualquer gatilho. Exato. E a gente brinca que o time dele ganhou, ele come ou bebe também, pode ser o álcool. Ou perdeu também. Briga com a namorada, come. Uhum. Se tá bem também, sai para jantar. Então o estresse... Aí eu mereço aquela coisa. Eu mereço. Uma vez que a dopamina, ela atua muito no sistema de recompensa. Tem o sistema cerebral, que é o sistema mesolímbico. É ali que a dopamina vai dar uma recompensa. Então, algumas pessoas vão ter essa coisa mais ativada, não é isso? De o estresse ali ativando a questão da recompensa e, naturalmente, se busca isso em substâncias onde aumentam a dopamina. Ou comportamentos, né? Ou comportamentos. É o álcool, é o açúcar, é o sexo, é o esporte de risco. Exatamente. Ou a droga, né? Exatamente. Quem mais aumenta a dopamina é a heroína, que é um tipo de cocaína. Mas também depois, quando baixa, a pessoa vai pro buraco e ela procura aquilo de novo. Tudo quanto mais rápido sobe, mais vai ser ruim a baixada. A exatamente. Queda. Exatamente. Próximo, Bru. Estudo aponta que 1 em cada 4 jovens vai ter obesidade ou sobrepeso até 2030. Isso é um dado que foi publicado no Lancet. Isso é uma realidade. E ali ele coloca jovens. Se a gente quiser, a gente pode falar de criança, porque agora em junho, 3 de junho, salvo engano, foi o dia do combate à obesidade infantil, que é algo que está crescendo muito em todo o mundo. Isso já é uma realidade no Brasil. Estados Unidos é uma realidade pior, né? Então, isso já é uma realidade. E o grande problema da criança, a gente não vê muito criança, não viu nenhuma criança infartar, isso é raro. Porque está acima do peso, isso é raro. O maior problema da criança com obesidade é que ela vai se tornar um adulto com obesidade. Ela tem uma chance de 30 vezes maior e aí as complicações vão vir lá na frente. Sobrepeso na infância. Sobrepeso ou mesmo obesidade. De ser aquela coisa da criança bonitinha, que todo mundo, tão fofinho. Porque você imagina, numa situação onde a taxa metabólica está no mais alto possível,
as situações, não tem que pagar a conta, não tem que... Não se tem ne- fator de estresse. Exato, se nessa circunstância ele já tem um balanço energético positivo, né? Já busca alimentos que trazem muito prazer, ou muita caloria, normalmente andam junto, a chance disso se perpetuar na idade adulta é muito Quantos maior. por cento? Eu não sei dados exatos agora, mas é é um uma percentual realidade. É uma realidade significativo das significativa. crianças que têm... Exatamente, crianças e adolescentes. Então, isso já é um problema. Eu não vejo mais criança no consultório, mas a turma que trabalha com endocrinologia pediátrica já é a causa mais comum no consultório de endocrino-pediatria. É mesmo, é? Sim. E você está falando isso, e em termos de depressão, por exemplo, tem aumentado muito. Cada vez os quadros estão mais novos, né? Adolescentes, crianças, e cada vez estão ficando mais graves. Eu não acredito que de uma geração para outra tenha havido uma mudança de uma genética tão grande. Então, a gente atribui aos fatores ambientais. Com certeza. Não é isso? Não tenho Fatores dúvida. estressores, tela, enfim. Acho que a pandemia também acentuou muito, né? O consumo de álcool, Exato. o consumo de comidas muito Ultraprocessadas, processadas. Exatamente. que tem relação com a adição, né? O alimento ultraprocessado, eu brinco, às vezes determinado biscoito que você gosta, você consegue comer só um, você vai lá na sequência. O ultraprocessado, por essa bomba de dopamina que ele despeja, isso cria uma situação de dependência. E Com tem certeza. pessoas que isso fica muito claro, né? Você olha a despensa daquela pessoa, você fala... Você vê ali, né? Coisas que você fala, como assim? Só tem isso, Exato. e biscoitos, Porque isso vicia, em outras palavras. E a pessoa, em geral, faz aquilo automático, tá trabalhando no computador, tum, tum, tum. Quando você vai ver, Exato. é muita coisa. Próxima, Bru. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Vamos lá, Bru. Então, doutor Ricardo, a gente está falando bastante de obesidade, né? Mas uma dúvida rápida mesmo, falando de hormônio, o profissional, o endócrino, ele que é o responsável quando se fala da transição de hormônio, transição hormonal, que está nesses últimos anos teve um crescimento enorme e tal. Uhum. É o endócrino que é responsável pela transição hormonal ou tem outros profissionais ali que ajudam nesse processo? Boa pergunta. Então, você está falando ali da incongruência de gênero, né? É o menino trans ou a menina trans. Então, eu particularmente não tenho experiência com essa área, mas trabalhei no IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, que é o grande centro de pessoas trans aqui no Rio de Janeiro e um dos grandes centros no Brasil. Isso é feito por uma equipe multidisciplinar, onde consta não só o endocrinologista, como também o psiquiatra, Exatamente. o psicólogo, O o nutricionista, então o assistente social. Exatamente. Então é uma equipe multidisciplinar. É uma situação muito, muito séria, porque a taxa de suicídio em pessoas com incongruência de gênero é altíssima. Então, muitas vezes, erroneamente, você vai ver discussões na internet justificando da seguinte questão. Mas o Conselho Federal de Medicina não aprova o uso de hormônio para cara que quer ficar fortão, mas aprova para mudança de sexo, porque isso é um transtorno. Exatamente. Com a taxa de suicídio altíssima. Então, são coisas completamente diferentes. Não aprova para alguém que quer ter fins estéticos e vai ter um problema. Exatamente. A pessoa que tem essa situação clínica, da qual eu não tenho experiência, não trabalho com isso, mas respeito muito como um transtorno, como outro qualquer, que deve ser tratado da melhor forma que a medicina oferece. E tem que ser um endócrino. Provavelmente existem endócrinos especializados nisso, sim, né? Temos vários colegas aqui no Rio de Janeiro. É lógico que se requer um conhecimento específico. Muito específico. Eu, por exemplo, não trabalho com isso. Tudo bem, não tem problema. Encaminha para quem entende do assunto. Tá tudo certo. Foi bom. Você agora trouxe uma pauta legal. Depois você dá um... A gente tem colegas maravilhosos que trabalham com isso. Vamos anotar aí. Agora a gente vai para o Repórter Pipinho. Repórter Pipinho, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável e que as pessoas gostam muito de conhecimento. E eles têm o direito de fazer perguntas ao nosso convidado com uma certa antecedência. Então a gente avisa 15 dias antes de você vir
Que, ó, doutor Ricardo Andrade Oliveira vai vir aqui, tá aqui o Instagram dele, vocês vão lá e mandem as perguntas. Não comecem a seguir, tá? Só depois do episódio ao ar, porque ele vai achar estranho vocês caindo de paraquedas. Mas tô aceitando tudo. Não, tá, mas ele ia falar assim, peraí, o que eu falei? Falei alguma bobagem, eu xinguei o flamenguista. Eu já falei que eu tenho TDAH, então é hiperativo. Então, é tanta coisa que eu faço que às vezes eu não... foi alguma coisa que... E não ia ter feito nada. Aí ia se culpar por isso. Então, a gente pede para só depois. Então, a gente tem aí de 6 a 10 perguntas, a gente só reúne para não ficar repetitivo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tenho hipotiroidismo e percebo que meu corpo responde mais devagar às dietas. Isso realmente dificulta o emagrecimento ou pode ter outra explicação? A tireoide, ela participa de uma série de funções do corpo, inclusive a função relacionada ao metabolismo. Então, o hipotireoidismo, principalmente o hipotireoidismo grave, que felizmente a gente vê muito pouco hoje em dia, ele pode levar ao ganho de peso. Em geral, não exatamente por acúmulo de gordura, mas porque retém líquido, mas pode ter um ganho de peso, sim. Mas na prática... Mas muito significativo? Não, na prática... É raro. É raro. A gente não vê mais isso, tá? Então, a gente está falando de 2, 3, 4, 5 quilos. Uhum. Então, o hipotireoidismo não é causa de obesidade. Uhum. Normalmente é o contrário. Paciente com obesidade que levam a alteração do TSH pela questão inflamatória, tá? Então, o mais importante é que o paciente com hipotireoidismo que está tratado, ou seja, que está com seu TSH e T4 livre normais, ele não vai ganhar peso por conta da tireoide. Então, fica bem claro isso. Se não está dificultando, se está dificultando o emagrecimento, não está conseguindo perder peso, tem que buscar uma outra alternativa, mas não é a tireoide. Ficou meio mito isso, né? Que todo Felizmente mundo que isso tinha... tem passado já. Hoje as pessoas já entendem, mas seus hormônios estão normais. Então não é não é uma sentença. Você tem hipotireoidismo, você não vai emagrecer. Não, você vai tratar. Se você está tratando, a chance de você perder peso é igual do seu irmão gêmeo que não tem o hipotireoidismo. Perfeito. Próxima, Bru. Mesmo me alimentando bem e fazendo exercício, às vezes me sinto sem energia, o tal do cansaço que você falou. É isso aí. Isso pode ter relação com algum desequilíbrio hormonal? Sim, pode ter relação com algum equilíbrio hormonal e pode ter relação com outras questões. A questão da fadiga crônica, estresse, sono quantitativamente e qualitativamente adequado, ainda tem isso. Dorme 8 horas, mas interrompe, não atinge o sono REM, acorda para urinar 2, 3 vezes. Hoje eu atendi um senhor que ele falou, não, mas eu não me importo não, eu levanto, depois eu volto a dormir. Só de ele acordar já interrompeu o sono. Exatamente. Então, o estresse, sintomas depressivos, outros problemas associados, né? Então, a gente falou aqui algumas vezes, a depressão é uma situação extremamente comum na população e a gente tem... A apneia do também, sono. Né? Com poliúria. Então, com poliúria. Com excesso mas de a própria xixi. depressão eu vejo muito no consultório. E os casos leves a moderados, não é tão simples o diagnóstico. O paciente pode sentir cansaço. Se você vai mais a fundo, ele tem sensação de culpa, ele tem alteração do apetite, alteração do sono, ele acaba encontrando ali outros critérios. Deixa de ter prazer com coisas que tem anedonia, que é mais Exatamente. comum do que ficar chorando, é perda de prazer em fazer coisas anteriormente que ele fazia, que gostava de ir ao jogo de futebol, gostava de ir ao cinema, não gosta mais. Então, é uma pergunta que tem uma resposta que pode ser de uma... Aí tem que ser Sherlock Holmes de Tem novo. que investigar. Qual o melhor médico para ver isso? Um bom clínico geral. O bom clínico geral vai te colher uma anamnese completa, vai te examinar e vai pedir os exames que forem necessários. Também não é sair atirando para tudo que é lado. Não é por aí. Isso vai trazer mais dúvidas do que respostas. Perfeito. Próxima, Bru. Já passei por muitas dietas e cobranças e hoje me pergunto se o tal peso ideal realmente existe. Essa meta faz sentido para todo mundo? Essa é uma pergunta interessante, porque é algo que muitas vezes o paciente traz para o médico.
o meu peso ideal deve ser tanto. Ou ele te pergunta, qual é o meu peso ideal? Pessoal, não tem um peso ideal, assim como não tem uma altura ideal. Existe uma faixa de normalidade. E se a gente quiser avançar um pouquinho mais, fica mais complexo, porque vai existir duas pessoas com mesma altura e mesmo peso, e um corpo completamente diferente, porque tem a ver com a composição corporal. A gente mostra em aulas, né, um homem musculoso ao lado de um homem com obesidade. Muitas vezes eles têm o mesmo IMC, mesma altura, mesmo peso, mas um é recheado de músculos e o outro de gordura. Então, não só não existe peso ideal, é uma faixa, mas ainda dentro dessa faixa tem a ver com a composição corporal. Então, a primeira coisa que eu digo para o paciente, olha, esquece o peso. Se você voltar aqui e perder músculo, por exemplo, eu vou achar ruim. Músculo eu brinco que é igual dinheiro, tem 3 características. É difícil ganhar, é fácil perder e ninguém quer perder. Exatamente. Ainda tem um quarto, que é a tua poupança. Em geral, você vai envelhecer e vai gastar aquilo que você construiu. Não é assim que funciona? Você tem que fazer um banco de músculo. Tem que fazer um banco de músculo. Então não existe esse peso ideal, existe uma faixa, mas ainda dentro dessa faixa tem que ver a qualidade desse peso. A qualidade da composição corporal. Gordura ou músculo, isso é mais importante do que o peso. Exato. Próximo, Bru. Com tanta moda alimentar, fica difícil saber o que é ciência e o que é marketing. Essas estratégias como jejum, low carb, detox, funcionam mesmo? Olha, então é isso. A gente precisa procurar a informação de qualidade. A minha orientação é recorrer às sociedades médicas. Então, por exemplo, eu sou endocrinologista. Existe a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, onde você vai buscar informações de qualidade. Na obesidade, existe a ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade. Você vai encontrar informações de qualidade de profissionais sérios, qualificados, que estão alimentando ali o site. Então, é importante buscar informação, mas no local adequado. Mas eu vi no site do Dr. Fulano de Tal. Eu não sei quem é o Dr. Fulano de Tal. Ele pode ser o melhor médico do mundo ou pode ser aquele cara que está inventando ali uma estratégia de marketing e tudo mais. Em relação à perda de peso, o mais importante é o balanço energético. Toda vez que você ingere uma quantidade de calorias acima do que você gasta, você vai ganhar peso. Para perder peso, a gente tem que ir no sentido contrário. Precisamos consumir uma quantidade de calorias abaixo daquilo que a gente se chama gasto energético total, que tem a ver com o seu metabolismo basal e o quanto que você gasta ali de atividade física. Quando essa conta fecha no negativo, você vai perder peso, tá? Você pode atingir esse balanço energético negativo com um jejum intermitente, com dieta low carb, com a dieta da lua, com a dieta da sopa, com vários tipos de dieta. Então, desde que você atinja um balanço energético negativo. A questão mais importante, ao meu ver, é o quanto isso é sustentado. Eu brinco que eu acho que eu nunca atendi nenhum paciente que chegou para mim e falou, olha, eu nunca consegui perder peso. Todo paciente consegue perder peso, ele não consegue manter. Exatamente, grande desafio, né? Exato, ou porque precisa de um medicamento para segurar o apetite. Uma vez que você vai perdendo peso, o apetite vai aumentando. Em quem tem obesidade, essa desregulação pela inflamação hipotalâmica é maior. Então, imagina alguém que sente mais sede, ou imagina alguém que sente mais fome. Isso não é algo regulado pela nossa vontade. Isso é uma coisa fisiológica. Você está falando uma coisa interessante, quer dizer, o obeso ele tem um processo inflamatório que leva a uma desregulação do hipotálamo. Sim, e o hipotálamo é o centro da fome. É o centro da fome. O controle homeostático é aquilo que regula fome e apetite, é no hipotálamo. E aí, mais uma conexão entre a depressão e a obesidade. Ambos envolvem uma inflamação sistêmica que acometem também o hipotálamo. Então, o principal centro de regulação de fome e apetite é o hipotálamo e ele está disfuncional em pessoas com obesidade. E o ganho de peso piora ainda mais, que piora ainda mais o ganho de peso e a gente entra num ciclo vicioso. Então, não é porque quer. Existe uma questão de uma doença envolvida e hoje existem medicamentos que atuam exatamente nessa linha, ajudando, em última análise, a cumprir essa dieta, seja ela qual for. E também tem aquilo que você falou, né? Tem que ver o que... Você perdeu peso, mas você ganhou músculo? Sim, Ou você perdeu músculo? Porque aí é triste. O que eu brinco com meus pacientes, não quero
Aqui você não está aqui para perder peso, está para perder gordura. Exatamente. Né? Então, Exatamente. essa é uma outra questão que deve ser levada em conta. Está usando um medicamento para perder peso, vai te ajudar a reduzir o apetite? Ótimo, eles são aprovados para isso. Mas é mais importante ainda o indivíduo ter um treinamento físico. Você está falando isso, quando eu comecei a fazer musculação, eu ganhei peso. Mas É isso. assim, O que você pela ganhou? musculatura, Provavelmente ganhou mas não músculo. foi. E não me incomodou em nada. E a pessoa está mais pesada, eu falei, pois é, mas eu estou me sentindo bem. Por isso é importante não se guiar numa variável única. Exatamente. Você vai ver peso, mas vai ver cintura. A relação cintura-quadril. Hoje temos aparelhos de bioimpedância, onde você mede percentual de gordura. Você pode ver a foto. Tem muita nutricionista, minha sócia, ela trabalha com fotos ao longo do acompanhamento, que é ótimo. Exatamente. Porque, e é isso, muitas vezes o paciente fala, não, com esse corpo aqui eu estava me sentindo bem. Então esse vai ser o peso, talvez, que vai funcionar como um termômetro. Exatamente. Não o peso da minha cabeça, porque o peso dividido pelo quadrado da altura dá tanto. Exatamente. Né? Isso é interessante. A Constituição pode mudar. Sim, você pode sim. ter o mesmo IMC e a Constituição sim, foi ser esse totalmente exemplo que eu diferente. dei. Exatamente. Próxima, Bru. Gosto de treinar e quero melhorar meu rendimento, mas sem mexer com os hormônios. Existem formas seguras de aumentar a performance? Essa é dos meus aí. Uhum. Existem, né? Hoje tem uma tendência do uso também exagerado dos suplementos alimentares, né? Então, existem centenas de suplementos. Quando você entra numa loja dessa, você sai convencido, a começar pela fotografia do rótulo, né? Eu quero ficar com esse corpo, vou tomar esse suplemento, que também é uma jogada de marketing. Existem poucos suplementos que são eficazes e seguros, mas existem, que são os suplementos que nós vamos chamar de categoria A. Categoria A. Então, existem 5, 6 suplementos que foram classificados como categoria A e eles vão poder melhorar a performance e podem ser utilizados sim. Mas é importante ter em mente que, em média, um suplemento alimentar vai aumentar a performance em 1 a 3%. Então, assim, se você é um atleta olímpico, um atleta, isso faz uma diferença tremenda. A diferença é do primeiro para o último colocado, por exemplo. Para a pessoa que treina, uma malhada 3 vezes por semana, talvez não faça tanta diferença. Ele pode usar, isso pode ser utilizado, mas certamente não substitui uma dieta inadequada. Com certeza. Eu vejo muito isso. É um combo, né? É um combo, é a cereja do bolo. É aquela coisa, a boa suplementação, bom sono, boa alimentação e atividade física. O suplemento, por melhor que seja, não substitui uma dieta ruim, um descanso inadequado e um treino ruim. Bolo, foi o que você falou, é a cereja do bolo. Porque eu vejo muitas pessoas e na academia... dependendo da faixa etária também. Da faixa etária, da necessidade, da dieta. Suplemento proteico para alguém que come pouca proteína faz todo sentido. Um suplemento proteico, se a pessoa já tem uma dieta muito rica em proteína, não vai funcionar sentido. menos. Vai né? Sobrecarregar, né? Um suplemento à base de carboidrato vai ser interessante em alguém que treina mais de 60 minutos. Se é um treino que dura até 45, 60 minutos, você não vai precisar daquilo. Se você vai usar creatina e está correndo uma maratona, não faz sentido. Mas se é levantar peso e exercício de alta intensidade, curta duração, como a musculação, faz sentido. Então, além disso que eu coloquei, esses 5, 6 suplementos, creatina, carboidrato, cafeína, glicerol, bicarbonato e nitrato, não é para todo mundo. Exatamente. Ainda tem a especificidade. Uma coisa é o treino de crossfit. Outra coisa é um treino de futebol, que é uma coisa mais longa. Outra coisa é a musculação. Outra coisa é a musculação, que vai parecer mais ali talvez com crossfit. Então, e aí existem profissionais qualificados, médicos, nutricionistas, nutrólogos, que podem ajustar. Mas certamente a gente tem visto mais exagero do que uma coisa mais comedida. A pergunta falou exatamente isso, sem mexer com meus hormônios. Existem formas seguras sim, e o profissional qualificado pode ajudar você, lembrando que não vai esperar de um suplemento uma mudança drástica. Talvez seja um suporte a mais, sim. Que pode motivar, que pode aumentar até a energia. fazer a pessoa falar, não, vou me cuidar mais, estou usando, justificar, né? Exato. Então, talvez isso vale a pena. E foi o que você falou, tem o classe cenários, A. O classe A, coisas exato. estudadas e não coisas... Perfeito. Né?
que toda hora sai uma coisa. A creatina, por exemplo, é uma coisa muito estudada. Né? A creatina talvez eu chamo de BBB, seria bom, bonito e barato, né? É um Exatamente. suplemento que não tem mais muita novidade. Ela funciona Exatamente. se o teu objetivo é treinar mais forte, mais pesado. Exatamente. Próximo, Bru. Já usei hormônio com orientação médica e depois me arrependi dos efeitos. É possível reverter esses impactos no corpo? Essa pergunta é interessante. Fiquei curioso de saber se é um rapaz ou uma moça, né? Se é um homem ou uma mulher. O fato é que ela traz algumas reflexões. E eu vou começar fazendo uma analogia. Eu gosto das comparações. Uhum. Imagina que eu chego para o meu paciente e falo assim, olha só, se você fumar dos 20 aos 30 anos, eu te garanto, você não vai ter problema, tá? Fica tranquilo, confia em mim. Eu posso dizer isso? Não. Não. Não existe nem o Embora, cigarro. provavelmente, dos 20 aos 30, o cara não vai ter nada. Né? A chance de ele infartar nessa idade é muito pequena. Ou de desenvolver um câncer de pulmão também é pequeno. Assim como a maior parte das pessoas que fumam não vai ter câncer de pulmão, por exemplo. A maior parte. Mas é algo que a gente sabe que aumenta o risco de. E se aumenta o risco de, não vai partir de um médico. O médico vai estar na outra linha. Você deve evitar isso, Porque isso e isso. existe o risco real. Exatamente. Então, são coisas... A questão do hormônio é a mesma coisa. Usar com orientação médica não quer dizer que... Que é isento de efeito colateral. Não é. Eu só recebo hoje pacientes que tiveram complicações com outros médicos. Uhum. E usaram o medicamento. E aí vem pra gente, porque agora a testosterona está baixa, ou porque teve uma alteração do fígado. E a gente é que se vira para tentar resolver. Reorganizar Então, o sistema. esse é um ponto. O outro ponto é que a pessoa coloca ali, ó, é possível reverter? Aí depois me arrependi, é possível reverter? Também você não precisa ficar chorando o resto da vida. Sim. Você fez uma coisa que não devia, não repete. Não é? Uma E bola para frente, eu não vou repetir. E não é papel do médico ficar com a postura de apontando o dedo, não, mas você fez. Não, vamos daqui para frente tentar. Existem alguns impactos que são reversíveis, por exemplo, quando o indivíduo usa testosterona ou derivados para ficar forte, e ele para, a tendência é que ele diminua a sua produção, e isso pode ser revertido com medicamentos que estimulam a produção voltar. testicular. Uhum. Exato, que é o caso do clomifeno e da gonadotrofina coriônica, por exemplo. E existem alterações hepáticas que, em geral, revertem automaticamente, desde que você não volte a usar aquelas substâncias. E a própria alteração neuropsiquiátrica, em geral, ela pode ser revertida. Então, aquela irritabilidade, agressividade, casos de feminicídio, o camarada joga a pessoa da varanda abaixo, comete um crime. Isso muitas vezes é exacerbado pelo efeito de agressividade do esteroide anabolizante. É o gatilho. É o gatilho. Buf. Então, a própria questão da saúde mental, os sintomas depressivos, ansiosos, podem melhorar se você não mais usar. Mas leva um tempo para reorganizar. Leva um tempo. Muitas vezes vai requerer uso de medicamentos ali para fazer um controle da ansiedade ou da depressão ou da retirada. Que eu pegava muito homens usando bombas e mulheres, dava uma alteração de LDL, do colesterol ruim. Era surreal. E o HDL despencava, o colesterol bom. Aí muitos chegavam assim e não falavam. Aí eu via no exame, falei, você usa? Não, falei, não, você usa. Eu quero saber só há quanto tempo, qual é, porque assim, você está entrando no risco de infarto. E você não tem idade para isso. Você está com HDL 32, você está com LDL 230. Alguma coisa está muito errada. Exato. E às vezes a conta não vem hoje. Vem daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas a alteração de lipidograma... É aguda. A gente vê isso também. Mas é aquela coisa que vai cumulativa, né? O cara é muito jovem, talvez não vai pagar o preço lá na frente. Se não tivesse exame, ele não ia sentir, não ia ver, né? Isso então, acontece. assim, o exame é mais uma forma de mostrar, olha aqui, meu amigo, ó, o que está acontecendo. Você vai continuar nessa aqui? Ah, mas eu estou sentindo bem. Tem um monte de coisa que faz você sentir bem e te faz mal. A gente pode dar um monte de exemplo, né? Exatamente. Próxima, Bru. Tenho medo de cair em mãos erradas ao buscar ajuda. Como identificar um endocrinologista confiável e atualizado? Essa é fácil, pessoal.
Você vai procurar um médico, alguém para cuidar da sua saúde. Em geral, você vai com uma indicação Exato. de alguém da sua confiança, né? Você tem o seu médico ginecologista, ou você tem o seu médico da família, você me indica alguém? Isso aí sempre foi assim na medicina, e isso continua valendo nos dias de E hoje. vale mesmo. Mas tem uma outra dica que eu queria dar, é que hoje você consegue, com o nome do médico ou o seu CRM, pesquisar no Conselho Federal de Medicina. Você entra no site do Conselho, tem uma parte que é Busca Médico. Você vai conhecer a qualificação e você se assusta com a quantidade de pessoas que você entra ali e vê. Não tem nenhuma formação. E diz que tem a especialidade A, B ou C. É Exatamente. lógico, isso é uma propaganda indevida. Não deveria poder, mas isso é o que acontece. Para Então, começar, isso. seria essa busca. Exato. Isso já te dá uma linha muito grande de quem é. Não, é uma pessoa que fez a sua residência, fez às vezes 2 residências, tem uma indicação. Então assim, é o caminho que eu diria, né? Sempre com uma indicação. E eu acho que no caso do endocrinologista, a questão da associação. Sim, da SBEM, né? Exatamente. Quando o indivíduo faz uma residência aqui no Brasil, ele ganha o título de especialista por efeito de lei e ainda existe a prova de título da sociedade, no caso da endocrinologia, a SBEM, que é uma boa forma de você ver se SBEM. é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Aham. o que é equivalente talvez à ABP, a Associação Sim, Brasileira de brasileira Psiquiatria. ok. Então é uma boa forma de você saber se ele é atualizado, tem uma boa formação. Uhum. Tudo bem que não é proibido a Uhum. pessoa ter uma boa formação científica e não ter uma boa índole. Por isso que é bom juntar Exatamente. a informação A indicação. com a indicação, porque Exato. é muito difícil alguém falar assim, não, meu médico é legal, me faz me sentir confiança. É muito difícil um paciente, a não ser que seja uma pessoa plantada, Sim. né? Tipo assim, eu adoro meu médico, você vai lá, mas como assim? Mas é interessante que essa é a primeira pergunta. Eu já sei o nome do paciente quando ele chega, porque está escrito no prontuário. Eu puxo a cadeira, sento. Tudo bem? O senhor veio encaminhado por algum colega? É a primeira pergunta que eu faço. Vim por um paciente, vim por um médico e tal. Então, em geral, os pacientes, apesar da questão digital, eu recebo pacientes que vêm pela internet, que jogam o nome no Google e vêm até mim. Sim. Recebo. É uma ferramenta que eu uso e me ajuda bastante na captação de novos pacientes. Não, é bom a gente saber, né? Como é que está vindo esse fluxo. Sim, exato. Vale Primeiro que eu gosto de agradecer a quem indicou. Claro. E segundo que mostra também que o boca a boca ainda funciona. Hoje é meu principal... são meus pacientes. Exatamente. Eles é que me sustentam, não só vindo como grandes patrocinadores. Sim, da gente. o termo é esse. Né? Eles que me patrocinam, não só quando vem a consulta, ou quando indicam, então eu fico super feliz. É sinal que a gente está fazendo no caminho certo. Se vê a indicação de um outro paciente, é sempre uma coisa. Porque se você investe muito no digital e você tem muito cliente novo, no caso aqui paciente, e você não retém, tem algum problema. Você está indo muito bem no marketing. Mas você não está Mas indo talvez bem você não na esteja medicina. fazendo bem na medicina. Exatamente. Exatamente. Então, esse é um termômetro bem interessante. Você quer saber. Faz essa autoanálise, né? Se você é médico ou para com o seu médico, né? Você gostaria de voltar nele ou indicaria alguém para ele? Exatamente. Isso é um termômetro muito bom. Não de formação científica. Aí você vai procurar por outros canais. Mas de acolhimento, de empatia. Isso engraçado, eu acho que a tendência vai ser isso melhorar. Essa informação chegando mais nas pessoas, elas vão ter mais esse hábito de começar a buscar, reparar, ver como é atendido, o tipo de respeito, eu acho. Próxima, Bru. Venho de uma família com histórico de obesidade. E às vezes sinto que luto contra a minha genética. Dá para mudar isso sem viver em culpa? Que pergunta profunda. Essa pergunta é profunda. Né? Um psicanalista ajudaria a gente aqui bem. Mas, na verdade, eu não sei o nome do colega que perguntou, mas a obesidade não deve ter a questão da culpa. Exatamente. Para começar, que a base genética... Ainda mais com a genética. Exato. Né? A base genética que nós herdamos, a gente não decide. E nem é mutável. E nem é mutável. Então, mas a obesidade é uma doença complexa que envolve, sim, a base genética e o fator ambiental. Pessoa com a base genética
propícia à obesidade, talvez se vivesse no interior de uma tribo na Amazônia, talvez não desenvolvesse, aqueles genes não fossem expressados, manifestados. Uhum. Então, mas não é questão de culpa, e a genética, sim, pelo menos em parte, é responsável pela obesidade. Não que a gente não possa bypassar. E aí entra também os medicamentos anti-obesidade. Eles ajudam a reduzir, inclusive... Ao que é ruim nessa genética. Exato. Imagina um medicamento que reduz a fome ou que aumenta a saciedade. Uhum. Já é uma forma de bypassar o que a genética, de repente, não te agradou. E também tem a mudança comportamental. Aí sim. Né? Uma coisa ajuda a outra. Uma coisa ajuda a outra, com certeza. O que não deve também é... tem caminhos. Exato. Eu tenho uma genética ruim, então não tem jeito. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Não, tenho o que assim fazer. não. É o quê? Procurar um profissional qualificado, um nutricionista, um endocrinologista, eventualmente um professor de educação física, né? que lide e entenda. Com obesidade, que não vai julgar, que exatamente, vai tratar. Quer tratar. E tem uma coisa para a culpa que eu sempre digo, onde tiver a culpa, não se demore. Porque ela não vai te ajudar em nada. Não ajuda. Nenhuma mudança. Exatamente. Próximo, Buru. Percebo que quando durmo mal, tudo desanda. Desanda, isso. Até meu apetite muda. O sono realmente tem esse impacto nos hormônios? Tem. E tem uma outra frase que cabe aqui também, que tem a ver com remédio para dormir. Então, o pior que pode acontecer é você não dormir. Exatamente. Ou ter um sono interrompido. Então, no mundo ideal, que ninguém usasse nenhum remédio para dormir, desde que eles não precisassem. Uma noite mal dormida é péssima, inclusive para os seus hormônios. Por exemplo, na criança, a gente sabe que o hormônio do crescimento, o GH, é produzido no meio da madrugada, durante o sono. A própria testosterona vai ter o seu pico no começo da manhã, ela vai ser produzida ao longo da noite. De modo que uma noite mal dormida, seja porque dormiu pouco, seja porque picotou o sono, que é o sono fragmentado, interfere na produção da testosterona. E também tem a questão da leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Então, indivíduos, por exemplo, com deficiência genética de leptina, desenvolvem formas graves de obesidade. São doenças raras que vai dar lá na criança. Então, o sono ou ficar acordado até tarde diminui a produção de leptina. Então, eu dei aqui alguns motivos e exemplos para que responda. Sim, o sono é extremamente importante e é importante que você busque chegar no seu melhor sono, sejam com as medidas higiene do sono uhum. E seja eventualmente com o uso de medicamentos, caso eles sejam necessários. A gente teve um episódio aqui sobre o sono com a Andréa Bacelar, não foi, Bru? Que foi muito legal. Sugiro que quem fez essa pergunta assista, tá? Próximo, Bru. Depois de anos de sedentarismo, resolvi mudar minha rotina. Por onde começar quando a vontade existe, mas o corpo ainda não acompanha? Não tem jeito. É começando. É começando. O ótimo é inimigo do bom. Eu recebo, né? A gente vê, né? Eu vou voltar para a academia mês que vem porque eu estou terminando aqui a obra de casa. Não precisa nem ir para a academia. Você pode voltar ao exercício na obra de casa, até ajudando o pedreiro na obra, talvez. Ou subindo de escada, ou descendo de escada. Então, essa resposta, ela... Trocar o elevador, né? Quando você mora num prédio, você mora no 3º andar, dá para ir de escada. Você não dá quando você mora no 20º. Não ou então dá. você salta no 17º e sobe. Mas essa pergunta me remeteu a um outro ponto, Bia. Não sei se você quiser comentar. Por favor. A questão da procrastinação. Sim. Eu vou deixar para... Eu estou com vontade, mas hoje o meu corpo não está me acompanhando. Às vezes isso pode estar dentro de um contexto procrastinador. Eu vou deixar para depois que é o meu corpo que não está... É meu corpo ou sou eu que estou procrastinando? Porque também tem uma coisa que as pessoas acham que a gente tem que fazer tudo quando está com vontade. Existe a disciplina que faz a gente fazer sem vontade. Talvez seja a coisa mais liberta que a gente pode fazer, porque a gente nem sempre vai ter vontade ou motivação. É o poder do hábito. É o poder do hábito. Né? Então, eu vou acordar cedo, eu vou trabalhar, a maioria dos brasileiros faz isso. E não é por motivação. Sem vontade, mas vai com a disciplina.
E às vezes você não vai render 1 hora, faz meia hora. É melhor o feito do que o não feito. Feito é melhor do que o não feito. Exatamente. E melhor do que o perfeito. E melhor, muito melhor. Não existe perfeição. É, Eu porque sempre digo, vai quando ter um as pouquinho pessoas mais. falam, não sei o que, eu falei, gente, amores possíveis. E tudo é assim, é o possível. Não dá para esperar o perfeito. Não vai dar. Próxima, Bru. Chegamos. Vamos. Exatamente. Chegamos ao momento Pipinho, que é quando a gente faz um ping-pong. Como é que é o nome agora? É o pickleball, né? Pickleball. Pickleball. Você sabia essa nova modalidade? Eu aprendi com um paciente. Que Pois ele, a gente está ele era aprendendo essas coisas. atleta de pickleball. Sexagenário. E tá gostando? Tá gostando. Ele é um ex-tenista, na realidade, e Mas falou, é do ex-tenista. falou do pickleball, eu não sabia o que era. Me explicou, é um tênis Pois numa é. quadra menorzinha. E a rede é mais baixinha. Pickleball, tá bom. Então agora não é mais ping-pong, é pickleball. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui palavras e frases para completar em relação ao que a gente conversou. E o que vier na sua cabeça você responde. É o pickleball. Tá bom. Tá bom? Metabolismo. É o que regula todas as funções no nosso organismo. 2, amor. Jesus. 3, ética. Fundamental em todas as áreas, em especial a medicina. 4, complete a frase. Ser saudável é. Praticar atividade física. 5, felicidade. Família. 6, propósito de vida. Acho que é para mim, né? Os ensinamentos de Jesus. 7, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Essa é difícil, hein? Uhum. Acho que eu ia aproveitar minhas filhas. 8, prevenção. É melhor prevenir do que remediar. 9, obesidade. Doença séria que merece respeito e tratamento adequados. E 10, uma frase, um pensamento, algo que você queira deixar. Pode ser uma frase de alguém, pode ser você traduzindo essa frase nas suas palavras, uma frase sua, o que você quiser. Olha, agora você me pegou, hein? Eu acho que a gente deve acordar cedo, trabalhar sério, fazer o nosso melhor e a recompensa há de vir com o tempo, Consequência. como consequência. Perfeito. Meu querido, muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Nossa, não, foi um Passou prazer. tão rápido, foram só 15 minutinhos. Não foi. Foi bem mais. Eu nem sei quanto foi, mas com Mas passou certeza rápido, foi viu? mais. Agora a gente tem uns presentinhos aqui para você. Tem aqui o Mentes Depressivas. Ah, que Tá. interessante. Temos aqui também, estão todos autografados, tá? Muito obrigado. O Felicidade, que eu escrevi na pandemia, para tentar fazer o meu melhor, né? E aqui tem também o livro que foi lançado no final do ano passado, que é Um Tempo para Mim, que são 365 frases minhas, para ler uma por dia mesmo. Ótimo. Assim, para a gente não deixar passar um dia sem pensar em alguma coisinha. E aprender algo, né? E aprender algo que eu acho que a gente precisa. Isso aqui é a pulseirinha que você pode usar ou pode dar para uma filha, para a gente não esquecer, para a gente ter um tempo para a gente. Adorei. Que seja na academia, que seja onde você quiser. Isso vai Adorei. largando. Muito obrigado. Outro dia eu estava viu? na academia e tinha gente com a pulseirinha fazendo assim para mim, cadê a sua? Eu falei, putz, é verdade. Deixei em casa. Eu vou ter que botar a minha também. Porque quando tá gravando, a gente tira. Tem mais coisinha aqui para você. A gente tem uma eco bag aqui do Pod People, com o nosso símbolo. E atrás a nossa Poxa, eu vou sair daqui marca. cheio de presente, Mas né? eles vão ajeitar tudo para você. Faça, aconteça e inspire, que é o que a gente realmente Mas quer. se eu soubesse dessa frase, eu tinha usado tinha ela. usado? Ainda bem que você escondeu ela. Ó,
Aqui um caderno para você fazer suas anotações, projetos. Olha, você acredita que... Você não vai acreditar, mas também eu não preciso mentir, né? Eu estava correndo atrás disso ontem, de um caderno, de uma Jura? agenda, porque eu preciso de algo agora... Para fazer anotações? Para anotar, Eu também. para sair do celular, Eu também. onde eu já tenho algumas anotações. E aí ontem eu fui, só que eu não achei Olha só, a agenda. tá aí. Tá aí. Caramba, parece Eu até... anoto até, eu escrevo à mão até hoje. O paciente com TDAH, ele decide na véspera. E a gente Ele precisa deixa tudo anotado a materializar. semana. A gente tem que materializar o pensamento, Mas eu tô né, na escrita. parafraseando você, né? Eu decido a minha semana no domingo, que Mas deixa sim, tudo anotado. No com dia você só certeza. segue, não é isso? Exatamente. Eu Porque vi isso de facilita muito você na agora. véspera É. do dia. Eu porque aí, quando eu vou Mas isso eu tô te dormir, parafraseando, não tá? tem o menor problema, faça. Quando eu vou dormir, tá tudo anotado. Porque senão a gente fica assim, não posso esquecer Eu tenho isso amanhã. 43 anos, né? Quando eu ouvi essa sua frase, naturalmente eu já fazia muita coisa, porque instintivamente separa a roupa na véspera, de noite, Isso deixa ali é. separadinho. E funciona. As coisas tem que fazer a nota. Isso funciona. Funciona. Porque você Porque não vai também se não deitar fizer, com aquela eu sei que não preocupação. funciona. Sim, aí a gente vai capotando no dia. E Eu quem me paga o lembro. preço? A gente mesmo. Eu me mesmo. lembro Esqueci quando tal coisa. eu tinha consultório, eu olhava na semana todo mundo que eu atender. Na véspera, eu botava. Aí eu falava, amanhã eu vou atender fulano. Aí eu lembrava da história todinha, que a gente tem uma memória visual danada, né? Sim. Eu lembrava daquilo. Tá. Quando eu começava o dia, tudo era um déjà vu. Porque aquilo eu já tinha feito na minha mente. Não, esse exercício eu não faço ainda, porque... Quando eu não fazia, gente, tinha uma sensação de que o dia estava me atropelando, sabe? E aqui nós temos uma canequinha também, que pode ser que uma das Amei. meninas Ah, queira com usar certeza. para tomar um chazinho, para Com tomar certeza. uma O água, Todd. né, um café, para lembrar da gente, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Nada, meu querido. Espero que a Agora, gente consiga passar as informações. mas e com certeza, quem estiver ouvindo, com se certeza. uma pessoa aprender uma coisa importante, já valeu. Valeu mesmo. Mas vai valer mais. Pode chegar tudo pro lado. Agora você vai ser mal educado, olhar para aquela câmera ali, não olhar para mim, tá? E dar todos os seus recados. Essa aqui. Ih, meu Deus do céu, agora eu fiquei com vergonha. Não tem sou problema. A meio gente sem dá um vergonha, tempinho. A gente dá um tempinho. Puxa o microfone para você e dá todos os seus recados. Quem quiser te encontrar, quem tiver dúvidas, o Deus. que você quiser agora. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse brilhante podcast. Meu nome é Ricardo Oliveira. Eu sou médico endocrinologista. Atualmente sou membro do Conselho Federal de Medicina na especialidade de endocrinologia e atuo primariamente no consultório na cidade do Rio de Janeiro, porém também com atendimento online. Então, se quiser mais informações, tem lá na bio do meu Instagram, é o @ricardooliveira.endocrinologia. Até lá, pessoal. Muito obrigada. Queridos, nós finalizamos mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse querido Dr. Ricardo Oliveira. Se você quer saber sobre obesidade, hormônios, é uma ótima oportunidade. Você pode segui-lo pelo @ricardo.endocrinologia. E se você ainda não constatou que você precisa saber um pouquinho mais das coisas para poder se qualificar como paciente e como agente ativo da sua saúde, está na hora de você descobrir isso. Porque aqui na comunidade Pod People a gente acredita que somente o conhecimento e o autoconhecimento podem te fazer um ser humano melhor e, quem sabe, sustentável. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as novidades e faz o seguinte, compartilha essa conversa aqui com quem você acha que merece esse tipo de informação. Muito obrigada e até o próximo Pod People.